Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos ao 6º episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de medicina na história. É um tema fascinante, do qual sei pouco. Henrique, sem prejuízo da tua erudição, imagino que também não serás um especialista na matéria. De todo. Por isso, hoje recorremos a um entendido no tema. O nosso convidado chama-se Germano de Sousa. Professor Germano de Sousa, bem-vindo. Como está? É médico, professor universitário, antigo bastonário da Ordem dos Médicos e fundador dos laboratórios Germano de Sousa, que apoia o nosso podcast. Antes de passar a palavra ao nosso convidado e ao Henrique, peço a vossa benevolência por instantes. Ponho desde já as cartas na mesa e vou revelar-vos o pouco que sei sobre a evolução da medicina. Se não estou enganado, os registros mais antigos conhecidos sobre o tema remontam ao tempo dos faraós egípcios. O conhecimento era então sobretudo empírico, baseado na observação e prática, o que não invalida que tenha atingido um elevado grau de sofisticação. As múmias, que revelam técnicas de embalsamento complexas, são a melhor imagem do interesse que os egípcios tinham pela composição e funcionamento do corpo humano. Ainda sobre a medicina antiga, é incontornável falarmos da China. Note-se a propósito que o tratado mais antigo de medicina chinesa data do século III a.C. e também da Grécia Clássica. Ambas encaravam o corpo humano como um todo e tinham por principal objetivo restaurar o seu equilíbrio. Hipócrates e Galeno, nomes maiores da Grécia Clássica, terão sido os primeiros a ensaiar uma abordagem estruturada e essencialmente racional deste campo de saber. Avancemos agora uns séculos. Sabemos a influência que o metafísico teve na Idade Média. No Ocidente cristão, a vida e a saúde estavam sobretudo dependentes da fé, complementada por terapias baseadas nas plantas, por muitas sangrias e alguma alquimia. Os muçulmanos estavam então mais avançados, sobretudo no campo da medicina interna. Isto porque a dissecação de cadáveres era proibida pela Igreja Cristã. Avicena, um persa de múltiplos saberes, foi um dos seus principais poentes. O Renascimento e o humanismo despertaram maior curiosidade pelo estudo do funcionamento do corpo. Leonardo da Vinci, por exemplo, efetuou, em segredo, claro, estudos de medicina interna, como sobre o funcionamento do sistema circulatório. No século XVII, o aperfeiçoamento dos microscópios e a fundação de academias das ciências abriram um mundo completamente novo neste domínio. Afinal, a maioria das doenças é provocada por organismos ínfimos e até então desconhecidos. O século XVIII trouxe as vacinas, um avanço que já permitiu salvar milhões de vidas. Anos depois, as guerras napoleónicas permitiram o avanço da prática cirúrgica, se bem que à custa dos horrores dos campos de batalha. A segunda metade do século XIX foi o ponto de partida para o início da era da química, ainda à base, creio, da maioria dos medicamentos contemporâneos. Hoje, a medicina tem à sua disposição uma infinidade de meios de diagnóstico e de terapias, capazes de controlar doenças, prolongar a saúde e a vida para além dos limites que há poucas décadas eram inimagináveis. Quero, porém, acreditar que o fator humano, o médico, mantém-se tão fundamental como no passado. Continuamos humanos e, como tal, sujeitos a doenças e destinados a morrermos. Será assim? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Ainda bem que pôs essa questão, porque eu gostava de perguntar ao professor Germano. Tu disseste que era tudo o que conhecias de medicina e eu sei mais do que tu, porque eu sei que o Galeno foi discípulo do Hipócrates. Mas em Roma. Mas em Roma e não na Grécia. Mas eu sei isto porque há bocado foi o professor Germano que me disse. Então tens vantagem. Tinha uma vantagem já de uma conversa prévia. E justamente por achar que ir ao tempo dos faraós também possa ser demais, e também nem eu nem o professor Germano somos desse tempo, podemos começar pelas escolas que havia no tempo do Hipócrates e porque é que o Hipócrates se torna tão importante e tão referencial para os médicos, mesmo para os médicos de hoje, não é? Obviamente que Hipócrates é
chamado por todos e por nós também, o pai da medicina. Nós gostamos de ter pergaminhos. E na realidade é com Hipócrates que começa a dimensionar o homem no seu todo. O homem como um ser doente, um homem que merece, acima de tudo, a atenção de quem cuida deles. E é interessante porque Hipócrates, na ilha, que começou a sua escola médica na ilha de Kos, tratava os seus doentes, acima de tudo observando, deixando-os estar com tranquilidade, verificando como é que tudo corria, e só muito raramente é que intervinha com o que eram então as terapêuticas então da altura. Vocês falaram há pouco na sangria. A sangria tem realmente origem com Hipócrates. Há o que parece genro dele que é quem introduz a sangria com uma maior eficácia, e baseiam-se numa história, numa situação perfeitamente incrível que pouca gente sabe e que vale a pena referir. Porque é que se olha para a sangria como uma medicação? Na escola de Hipócrates, nomeadamente o genro que escreveu isso na altura, teve o cuidado de perceber que as mulheres, sempre que tinham, antes da menstruação, tinham um feitio impossível de aturar. E quando vinha a menstruação, perdiam sangue e ficavam bem dispostas. E foi a partir daí que se começou a usar a sangria como método terapêutico, obviamente completamente ineficaz, como hoje bem se sabe. No fundo, para melhorar humores. Foi para melhorar humores. Mas havia 4 humores, naturalmente. Porque na altura havia os 4 humores, a teoria dos 4 humores, e era sempre o desequilíbrio entre eles que provocava a doença. Daí a sangria ser uma delas, tirava o sangue mau, digamos assim, e havia outra, havia a fleuma, que era a maneira, tudo que é excretado pelo pulmão, era às vezes a simples tosse branca, com uma expectoração sem infecção, era também um humor que era posto cá fora. A bilis negra, a bilis amarela, e aí se construiu toda a teoria dos humores que permitia explicar mais ou menos todas as doenças que iam surgindo ao longo dos anos. A teoria dos humores vem praticamente até a Renascença. Sim, e mesmo na Renascença ainda... Com muita influência também no mundo medieval. Exatamente, não é isso sempre. Na Renascença ainda há quem ainda defendesse durante a Renascença a teoria dos humores, e a partir daí é na realidade o avanço de várias inteligências, digamos assim, de várias experiências, de um começo de algum experimentalismo que começa a pôr em causa a teoria dos humores. Começam-se a perceber que há causas reais que provocam a doença. Vale a pena citar um homem que pouca gente cita, que é Paracelso. Exatamente. Paracelso é o homem que pela primeira vez começa a utilizar a química para tratar doenças. Às vezes com péssimo efeito. Ele era alquimista, aliás, como se chamavam os químicos antigos. Ele era médico e alquimista, às vezes com péssimo efeito, outras vezes com alguns efeitos, e que leva, digamos, faz um salto mais adiante em relação aos conhecimentos médicos de então. Mas Hipócrates também terá sido, segundo sei, relevante no aspecto ético, não é? Quando se fala na questão do juramento de Hipócrates. Isso é algo a que nós seremos eternamente gratos. Hipócrates, para além de... os escritos hipocráticos são do corpo hipocrático, é bastante extenso. E algumas das coisas são conselhos perfeitamente aceitáveis então e aceitáveis hoje. Podiam perfeitamente ser seguidos hoje. Alguns dos conselhos que ele dá em relação a propósito de determinadas doenças ou a propósito de determinados estados. Mas há uma coisa que o Hipócrates foi inultrapassável. Foi quando definiu os princípios básicos da ética médica. E tem um princípio que é fundamental. Antes de mais, a não prejudicar o doente. O primo non nocere, que os latinos assim traziam, não sei como é que se diz em grego, mas o primo non nocere é essencial. E o outro a seguir é o princípio da beneficência, fazer o bem, fazer o melhor que se sabe. Não só não fazer mal, como fazer o bem. Depois, princípios humanistas, centrados no exatamente, centrados na medicina. E o outro princípio, que também, de certo modo, é o princípio da justiça. Os doentes têm que ser tratados de forma idêntica, com o mesmo cuidado. Mais tarde aparece o princípio, não com Hipócrates, mas aparece o princípio da autonomia. A autonomia do doente é o contrário do paternalismo. Certo. Hipócrates e todas as correntes que vêm depois do Hipócrates do ponto de vista médico são paternalistas. Ou seja, cuidam do doente e acham que o doente não tem decisões porque as decisões são dele, são do médico. Ainda hoje
Nós somos paternalistas, mas a verdade é que foi dada cada vez mais liberdade ao doente, nomeadamente a liberdade de recusar terapêuticas e de, pura e simplesmente, decidir o que quer fazer, e nós não podemos intervir. Porque esse paternalismo, no fundo, entende o doente como um sujeito passivo, não é? Exatamente. E alguém que não pode ele próprio transmitir. Exatamente. Mas porque entendia-se que esse doente indivíduo passivo tinha que ser assim, porque ele não tinha os conhecimentos suficientes para cuidar de si. Claro. E tínhamos que ser nós, os médicos, então, que cuidavam cabalmente. Mas pode transmiti-los e o médico interpretar, não é? E o médico interpretar. Professor Germano, eu volto um bocadinho atrás só ao princípio primo non nocere, portanto, primeiro não magoar, não fazer mal, para perguntar uma coisa. Esse princípio que ainda hoje é válido, e todos os médicos o defendem, e que ainda hoje é válido na medicina, significa que hoje alguém que tenha uma dor insuportável, depois a lei, aliás, de eutanásia, que foi o Tribunal Constitucional de tudo, dizia que era uma dor física, psicológica, espiritual, há aqui vários conceitos, mas o médico que permite que haja uma dor extrema é um médico que provavelmente aplicou mal a sua terapêutica, ou fez obstinação terapêutica, ou uma coisa dessas. Não, a obstinação terapêutica é outra questão. A dor insuportável, se era algo que podia admitir-se há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás, hoje não existe. As armas terapêuticas ao dispor do médico evitam totalmente a chamada dor física insuportável. Deixou de existir. Todas as armas que temos ao nosso dispor tornam essa dor terapêutica, a dor física em zero. Portanto, esse argumento da dor física é, quanto a mim, um argumento inexistente e imaginário. Enfim. Por outro lado, a dor psíquica, obviamente que os psiquiatras... Eu tenho notícias, por exemplo, na Bélgica, de pessoas que com alguma idade, porque a filha se zangou com elas, estavam deprimidas, consideraram isso uma dor insuportável e aceitaram a eutanásia dessa senhora. Pois. Quando qualquer médico tratava dessa depressão em 2 segundos. 2 segundos é exagero, mas em 2 semanas. Ou seja, há uma terapêutica para... Com certeza. Tudo isto é uma construção. E a dor espiritual, essa é mais difícil. Bom, essa não faço ideia o que é. Se alguém souber explicar o que é a dor espiritual. Talvez um sacerdote possa explicar o que é. E talvez até o sacerdote seja uma deixa agora para olharmos um bocadinho até para o tempo medieval e para o Renascimento e para esta evolução, porque parece-me também que na altura do Renascimento, com este olhar diferente para o homem e até para o próprio corpo, há de facto, não sei se eu citei Leonardo da Vinci, ou lembrei Leonardo da Vinci, que não era médico, não é? É engraçado, o Renascimento, embora tivesse significado um avanço em toda a humanidade, em muitíssimas coisas, nomeadamente no que viria a ser a ciência, vai de certo modo também de novo retomar muitas coisas do Hipócrates e várias coisas do Galeno. Claro. Já com um olhar mais crítico, mas a verdade é que recupera o clássico, vão recuperar os clássicos. Nos outros... Vão recuperar os clássicos com um olhar crítico, mas vão recuperá-los. Porque na realidade, vamos ver uma coisa, a história da medicina é muito engraçado, porque a história da medicina não é algo que nós olhamos para ela com um olhar interessado, o que é que se fez aqui, quando é que se fez isto ou aquilo ou aquele outro, mas a grande ciência é consequência e começa no século XIX, no século XVIII, no século XIX. Até lá era um pouco tudo aquilo, era empírico que se fazia, recorria-se a terapêuticas e baseadas exatamente na sangria, no purgar, no retirar determinadas... Nas sanguessugas. Até nas sanguessugas, que era uma forma de fazer sangria, purgar através de ervas que se bebiam e que provocavam diarreia ou provocavam vômitos ou algo assim, mas a eficácia, convenhamos que a pessoa curava-se porque tinha que se curar, a maior parte das vezes, excetuando naturalmente a parte física do que se partia um osso, lá se punham as talas, ou o que fosse, lá se imobilizava, e algumas coisas cirúrgicas em que o cirurgião barbeiro, ou o cirurgião, já havia cirurgiões, o Hospital de Todos os Santos foi a primeira escola de cirurgia em que se formaram, entre aspas, internos
Os ajudantes de cirurgião passavam 2 anos com cirurgião e depois eram considerados cirurgiões, em que se faziam algumas coisas úteis a nível de cirurgia, outras completamente inúteis. Agora, não havia a mínima capacidade de lutar contra a infecção, não havia a mínima capacidade de lutar contra algumas doenças internas que para os outros são banais. Porque os médicos estavam completamente no escuro, não é? Antes da existência do microscópio e de se conhecer todo esse campo de micróbios, os médicos estavam no escuro, mas os médicos socialmente eram altamente considerados. Mas no escuro em termos diagnósticos. Em termos diagnósticos, naturalmente que é tudo muito à base de muita imaginação e tudo muito à base da observação do dia-a-dia, que muitas vezes chegava à conclusão de que é que o indivíduo tinha, só que as armas terapêuticas eram muito reduzidas. Eram reduzidíssimas. Porque havia todo um mundo que não se conhecia. Quando o Lobanok começa a ver que havia uns peixinhos, quando olha, ele faz aquilo, ele não era médico, arranjou um instrumento para poder ver os tecidos e não sei o quê, que foi o primeiro microscópio que existiu, e veio a existência de pequenos bios, de pequenos seres, animálculos que existiam, e começou a partir daí começou a perceber-se que havia outro tipo de vida. Sim, foi entrar numa nova dimensão. Uma dimensão completamente diferente. E as coisas começaram, até naturalmente, o grande Pasteur. Uhum. É Pasteur quem diz, ele e Koch, um médico alemão, a doença, as bactérias provocam doença. E provocam-na desta e desta maneira. E é a partir daí que se dá o grande salto depois para começar a procurar determinadas substâncias químicas que destruíssem as bactérias e os seres minúsculos que provocavam doença. E as primeiras coisas que eles utilizam são alguns sais mais ou menos tóxicos e depois as sulfamidas, que são das primeiras coisas com eficácia a ser utilizada. Mas é na realidade com Pasteur que a microbiologia começa com grande pujança, aliás, a vida, e ao mesmo tempo havia outra coisa que era algo que começa também a ser a observação que o microscópio traz, a observação dos tecidos, dos cortes tissulares que permitiam ver a diferença entre a doença, entre a célula e o saudável. A omnicélula, de célula, tudo é célula. E aí é que começou-se a perceber que a célula que estava doente e a célula que não estava doente. E depois começa a ciência. Começa a grande evolução. Mas antes disso, há um livro bastante interessante que eu depois no fim vou recomendar, que é sobre a medicina no tempo dos descobrimentos, em que, por exemplo, aquilo que se vê dentro dos barcos ou dos navios, os médicos, ou aqueles que eram paramédicos, nem sei como é que lhes chamavam, atuar, aquilo hoje causa-nos horror, não é? Mas era o que havia. Vamos ver, raramente ia um médico a bordo das naus. Pois. Iam quando muito barbeiros cirurgiões, e os médicos iam quando ia um governador, um vice-rei qualquer que ia para a Índia, ou um bispo que ia para a Índia, acompanhava-se do seu médico. Olha, o Garcia da Horta vai para a Índia acompanhando o Martim Afonso de Sousa, o governador. Portanto, não era nada frequente haver um médico a bordo. Mas quando havia também, o que é que eles podiam fazer? Muito pouco. As pessoas adoeciam, ou morriam, ou então faziam-se sangrias. Na história trágica marítima há um relato muito interessante. Interessante, isto é, tem o seu lado cómico. Em que a certa altura o solta-piloto, o homem que escreve a crónica, o patrão do navio, diz: tivemos muitos doentes a bordo. Houve dias em que fizemos para cima de 180, 200 sangrias. E o coitado solta-piloto, fizemos tanta sangria que lhe acabou o sangue. É interessante estarmos a falar sobre a questão do médico, porque em todo esse tempo vemos alterado o termo de físico, vemos alternando o termo de físico, de cirurgião, que eram muito comuns, não é? Sim, o físico era o médico era designado por físico. E o físico vem da física, do Aristóteles. O físico era aquele que sabia, que se preocupava, porque a física era a ciência das coisas da natureza. E o médico era o homem que se preocupava com as coisas da natureza. Muitas vezes o médico era identificado como o físico. O físico e o cirurgião também era muito comum. Hoje em dia os ingleses ainda dizem the physician. Physician, pois. Sim. Exatamente. Sim, exatamente. E era um termo muito mais utilizado até do que médico, não é? Que é raro nesse tempo. É posterior, mas até relativamente há 2 séculos atrás era o físico.
E na nossa conversa, enquanto estamos ainda a falar do tempo clássico e depois passamos para o Renascimento, muitas vezes há esta tentação de saltarmos o tempo medieval, que é um tempo que eu acho muito interessante, porque não foi um tempo de estagnação ou de trevas, como muitas vezes se diz. E, por exemplo, até no caso, quando falámos aqui na introdução, até do saber muçulmano, que tinha escolas mais avançadas do que as do Ocidente cristão, será que o tempo medieval, tal como noutras áreas, que é pensado um retrocesso que efetivamente não foi, no campo da medicina também terá sido um tempo completamente plano? Não, nomeadamente porque já nessa altura sabíamos, isto é, os médicos então, tinham conhecimentos adquiridos naturalmente com os árabes e não só. O Averroes, o Avicena, etc., escrevem tratado, o Averroes escreve tratados de medicina, outros tratados de matéria médica. Matéria médica é farmacologia. Hoje em dia se associa farmacologia por medicamentos, tratados de medicamentos e de plantas. E nessa altura, o que é que há de interessante mais nessa altura? Foi o cuidado, repara uma coisa, as enfermarias medievais que começaram a existir em conventos eram sítios onde os doentes eram razoavelmente tratados. Internados e não tratados. E não era só as pessoas dos conventos. Aceitavam também doentes externos. E naturalmente que isso levou a um maior cuidado, acima de tudo, nesse primo non nocere, nesse cuidar bem do doente. E houve realmente uma influência muito grande da medicina árabe durante esse tempo. O tempo medieval, que não é bem aquilo que nós julgamos, não é o tempo das trevas absolutas. Aliás, é uma ideia que hoje a história está a pôr de lado, a ideia das trevas absolutas. E que, aliás, foi inventada na Idade Moderna justamente para fincar a modernidade dessa idade. Exatamente. Em relação à anterior. Claro. E pelos jacobinos também. Os jacobinos. Tinha muita igreja, não é? Tinha muita igreja. E depois o romantismo acentuou também essa... Embora no romantismo se morresse de desgosto, de amor, as pessoas ficavam tuberculosas porque estavam muito apaixonadas. Sim, no romantismo há uma paixão pela Idade Média, mas é uma paixão uma paixão romântica. Que escurece a Idade Média. Construiu e escurece a visão escurecida do tempo. Reparem, a história da medicina reflete naturalmente a história em geral. E reflete naturalmente tudo aquilo que foi a evolução do conhecimento. Há pouco você falou-me do Da Vinci. O Da Vinci foi um excelente anatomista, porque preocupou-se por conhecer profundamente a anatomia do homem. Nunca soube terapêutica, nem lhe competia saber, mas ao que consta terá dissecado cadáveres. Dizem. Em segredo? Sim, em segredo, claro. Ele não o contou? Ele não o contou, dizem. Mas, acima de tudo, ele era excelente como anatomista. Naquela altura, na Itália do Renascimento, tudo começou a ser posto em causa. O homem começou a ser o princípio e o fim de todas as coisas. E a Renascença tem essa característica fantástica. Exatamente. Em que o homem no centro. Quando o homem se põe no centro do... Aliás, a própria representação do homem de Vitrúvio, que vem do romano, do arquiteto romano Vitrúvio, mas feita pelo Da Vinci, é o homem no centro do círculo enquadrado por um quadrado. Não é? Proporcionado, equilibrado. Equilibrado, tudo isso. Equilibrado com o número e tal. Que a medicina de então também reflete isso. Quer dizer, exato. E reflete de uma maneira interessante o que é que acontece na Renascença. É na Renascença que começam a ser construídos os grandes hospitais, começam a existir os grandes hospitais. O Hospital de Santa Maria de Sena, o Hospital em Paris e o nosso Hospital Todos os Santos, que é um exemplo de algo extraordinário. Que acabou no terremoto. Que acabou só com o terremoto, começa com o Dom João II. O Dom João II ainda é quem põe a primeira pedra, depois o Dom João II morre, não se sabe como, provavelmente por doença, há quem diga que foi assassinado, mas muito provavelmente por doença, e o Dom Manuel I continua com toda a força e faz uma coisa muito engraçada. Pela primeira vez separa cuidado na doença da Igreja. É o Estado. É que
é que tem que cuidar da doença. Deixa de ser uma obra de misericórdia Deixa para de ser ser um uma dever obra de misericórdia social. para ser um dever social. Pois. E até, como falámos, da doença espiritual, que estaria mais a cargo da Igreja, de uma doença física, que teria independência desta. Exatamente. É aí que eles começam. E ele faz vale a pena ler o regulamento do Hospital de Todos os Santos. O regulamento do Hospital de Todos os Santos é o regulamento que quase que permitiria um hospital moderno funcionar. Em que há um quadro em que desde o provedor que geria o hospital, até ao homem que se encarregava dos dinheiros, até aos médicos, havia dois médicos, dois físicos, dois médicos, um interno que vivia lá e outro de fora que ia lá todos os dias, havia dois cirurgiões, um interno e outro de fora que ia lá todos os dias, depois havia os ajudantes do cirurgião, os tais internos que viriam a ser cirurgiões também. Há enfermeiros mores, os enfermeiros maiores, não é mores, os enfermeiros maiores, que eram os chefes de enfermaria, seguidos de enfermeiros menores. E seguramente não havia filas de ambulância à porta, não havia ambulâncias não também. Havia ambulâncias. E depois eles iam, é engraçado que eles iam ver o doente, e então ia o médico, ia eventualmente o cirurgião, ia o homem da botica, o boticário. O boticário, farmacêutico. Ia depois o enfermeiro, eles tomavam nota daquilo que o médico mandava prescrever, depois isso tudo ia para a farmácia, ou para a botica, e para a cozinha, porque também a dieta era uma terapêutica, tudo aquilo era respeitado integralmente e o doente era tratado de acordo com as indicações que eram dadas. Havia, no Hospital de Todos os Santos, a prática do duo in leto, ou seja, duas pessoas na mesma cama. Duas pessoas na mesma cama. Uhum. Pouco e pouco isso vai desaparecendo, mas no início eram duas Mas pessoas. atenção que em alguns países do leste, no tempo da União Soviética, havia 2 e 3 pessoas na mesma Na cama. cama também. Portanto, foi uma prática que coletivo. voltou. O sentido coletivo Em alguns aplicado à sítios medicina. voltou, eu não sei se na Venezuela hoje ou noutros países assim. Agora vocês imaginam Não, a chamada de enfermaria das febres. O que é que acontecia quando era uma coisa infecciosa? É interessante quando falamos na medicina andar a par também com a evolução da história política e social, porque aqui, referindo à nossa história de Portugal, e porque estamos aqui a falar no tempo do Renascimento, eu lembrei-me agora de 2 factos políticos ou sociais que influenciariam, com certeza, ou tiveram influência na evolução da medicina. Não sei se a primeira terá sido muito relevante, mas a quando da expulsão dos judeus, eu penso que haveria uma série de médicos e de físicos judeus na corte, e depois um segundo que foi, o Henrique já falou aqui, das descobertas, ou da nossa expansão, porque o conhecimento também de novas plantas e o contacto com uma nova realidade noutros locais, na Índia, na Ásia, poderá obviamente ter contribuído para uma evolução da nossa medicina, no caso concreto português. Houve 2 períodos negros, um não, o outro sim. A expulsão dos judeus em Portugal, o Dom Manuel, vocês bem sabem melhor do que eu, o Dom Manuel queria agradar aos reis católicos, a pressão dos reis católicos. Exatamente, e provavelmente que casaria com a filha deles, etc. E isso levou a que expulsasse vários médicos judeus, que eram um dos grandes médicos portugueses que tínhamos então, saíram de Portugal. Um dos grandes médicos que sai de Portugal nessa altura é o Amados Lusitano. João Ruiz de Castelo Branco. Seu pseudónimo é Amados Lusitano. Que vai para a Holanda e depois da Holanda vai para a Itália. É um homem que escreveu um tratado de medicina, as Centúrias, que ainda hoje vale a pena ler, porque é uma coleção de casos. Também escreveu poemas, professor. Também escreveu. Senhor, apartem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que outros não sei se é não sei se é o mesmo João Ruiz de Castelo Branco. Deve ser, porque é da mesma época. Isto é muita erudição. Vem no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Exatamente. Meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistos todos nenhum por ninguém. Exatamente, e sabe de cor e tudo. Não sei. Isto é um homem do Renascimento. Não sei ainda. Nunca me deu o trabalho de investigar se seria a mesma pessoa, mas de qualquer modo não é idêntico. E é ele que vai e que escreve, e que era um excelente médico, é o que dizem. E há um médico que vale a pena, que vai com o Martim Afonso de Sousa, que é o Garcia da Horta, que vai para Goa, como médico dele, e que lá se instala. E escreve um tratado chamado Tratado, o Colóquio dos Simples. Então é um nome muito complicado. Das drogas da Índia. Das plantas. Em que ele faz uma recolha de tudo o que era. Algumas coisas não eram plantas, havia um outro sal, mas de tudo o que eram plantas medicinais, e escreve um tratado que, depois de traduzido por um holandês, o Clusius, em latim, é praticamente conhecido em toda a Europa civilizada de então, e é o grande tratado de matéria médica da altura.
E torna-se um homem notável nessa altura. Matéria médica farmacêutica, portanto. Matéria médica Era basicamente medicamentos, pois. E ele era um homem notável, inteligente, um homem com um bom médico. Há aqui um pormenor que vale a pena contar sobre o Garcia da Horta. O Garcia da Horta, quando foi para Goa, não havia Inquisição. Não havia Inquisição ainda. Ele morre, é enterrado, e a Inquisição chega depois da morte dele. E os inquisidores têm o cuidado de desenterrar os ossos do Garcia da Horta e queimá-los. Meu Deus. Acusar. Isso é que pode ser a dor espiritual já. Acusar de judaísmo. Muito bem. É um dos grandes médicos portugueses, ele, o Amato e mais 2 ou 3. E que beneficia muito deste contacto com a Índia e com a Ásia, exatamente. Mas voltando agora etc. ao Pasteur e para a frente do Pasteur, que nos traz até à medicina moderna, à atual, digamos, a que temos hoje, subitamente a revolução tecnológica também entrou na medicina de uma forma óbvia, não é? Hoje já se conseguem fazer uma espécie de cyborgs ou quase aquilo quimeras, não é? Que são um bocado têm partes de animal e partes de homem. Sim. Eu não sei se, por exemplo, o professor Sobrinho Simões preocupa-se muito com isso. Não sei se o professor Germano de Sousa também se preocupa ou como é que vê este futuro. Eu vejo um futuro. Eu, apesar de tudo, não sou tão pessimista, tão catastrófico. A evolução da medicina, ainda bem que foi assim, beneficiou extraordinariamente da técnica. Sem técnica não tínhamos chegado onde nós chegámos. Sim. Eu lembro-me, e na minha vigência de médico militar na guerra em Angola, eu tinha um raio-x, fracoto, mas nada. O resto era exame semiológico. Sinais, martelinho, palpa aqui, palpa acolá, e para este sinal é positivo, este sinal é negativo, não sei o quê. Este indivíduo tem isto. Pois. É claro que a gente era treinado especificamente para uma boa semiótica. Mas isso tinha um lado positivo para o doente, que era haver uma relação com o médico, que era quase como haver como um feiticeiro. Vamos entrar no aspecto da relação médico-doente, que é muito importante. Mas, de qualquer modo, a verdade é que, quer não, quando as ecografias aparecem, quando aparece a técnica do TAC, e já não falo na ressonância magnética, imediatamente começámos a ter outras possibilidades que até aí eram adivinhadas, mas não eram certas. Não eram certas. O que é preciso a gente colocar sempre nisto que é essencial? A relação médico-doente é sabermos utilizar as técnicas que hoje se utilizam sem perder nunca o conforto, o bem-estar, o saber, o conhecer, o que há de humano numa relação médico-doente, que desde o Séneca é admirada. O Séneca dizia que o médico é o meu amigo. Claro, e tem que ser. E isso é uma dimensão muito importante, não é? Que também é eu acho que é uma preocupação de quem é humanista e que tem uma base humanista. Com certeza. E a medicina é uma ciência, é um conjunto de ciências, e é uma ciência, se quiser, profundamente humanista. No dia em que se perder esta visão humanista, em que o doente seja metido numa câmara qualquer e vem um robô que olha para ele e não sei o quê, e ele sai pela outra ponta, se calhar com o diagnóstico rapidamente feito, mas sem mais nada, a partir daí tudo acabou. E vamos ver. Eu digo sempre, uma frase que para mim é essencial: o médico, ao prescrever, está-se também a prescrever a ele mesmo. Claro. E outra coisa é que não há doenças. Há doentes. Também aprendi consigo. Não há doenças. Há doentes. Exatamente. A doença impacta em cada ser humano de forma diferente. E muitas vezes essa ausência de meios diagnósticos também exige mais do médico, mas também lhe exige mais essa entrega. Que muitas vezes a sensação que nós hoje temos, e eu agora estou a generalizar, não estou a dizer de ninguém em particular, é que eu felizmente vou ao médico fazer, ainda estou na fase em que vou só fazer revisões e depois mas antes de qualquer conversa, ou 1 ou 2 minutos de conversa são suficientes logo para eu ter uma bateria de coisas para fazer, e eu saio de lá com a sensação, e eu como gosto de estabelecer uma relação e de falar com as pessoas, saio de lá com a sensação, vou fazer esta bateria toda, depois vai ver ali por uma questão de tabela, vai ver isto, vai ver aquilo e prescreve-me qualquer coisa. E exatamente como o professor estava a dizer, esse lado humano do médico, pensa que é um desafio agora para o futuro, exatamente por termos tantos meios de diagnóstico ao nosso dispor. Toda a gente está muito assustada com a inteligência artificial, e que a inteligência artificial iria acabar com o médico. Carrega-se num botão,
Há umas perguntas que os tipos de inteligência, que o robô ou a máquina que tem inteligência artificial pergunta, a gente responde. Mas ao fim tem e ao uns cabo, parâmetros. ao fim e ao cabo foi o que sempre aconteceu. No princípio não era assim, porque o médico tinha que saber tudo. Agora há um auxiliar. Mas entre essa máquina e essa possibilidade de informação, eu, por muito que queira, leio todos os dias, não sei quantos artigos de medicina em minha casa, mas por muito que eu queira, eu não sei, não posso abranger tudo. Passa a abranger mais. Mas há um juízo crítico que sou eu que o tenho. E que não se pode perder. Porque eu é que sei como é que o doente respira, como é que o doente olha, como é que o doente sente, como é que o doente fala, como é que o doente suspira. E essa parte é importante. É muito importante. É fundamental. Fundamental. É que metade da cura está na fé que se tem no médico também. É isso que Claro, eu disse, daí o doente não ser médico, passivo, ao não ser prescrever, meramente passivo. Está-se a prescrever a si mesmo. Pois, exatamente. E não ser um. Eu, apesar de tudo, não sou nada, nesse aspecto, não sou nada pessimista. Temos que viver com a evolução científica, temos que sim, tecnológica, ainda bem, mas nós estamos sempre no centro do sistema. Ainda há dias fui fazer uma conferência sobre a relação médico-doente e foi exatamente isso que eu fiz, quis que as pessoas que ouviram, que por acaso são alunos de medicina, percebessem de que nós continuaremos com mais armas, cada vez mais sofisticadas, sem dúvida nenhuma, mas somos essenciais porque a doença é uma questão humana. E com esta ideia ficávamos. Henrique, tens uma sugestão para nós, para hoje? Eu tenho uma sugestão de um livro que há pouco falei, que se chama A História da Medicina Portuguesa durante a Expansão. Há bocado baseei-me nele para dizer como é que era a história dos navios. E sabia que o professor Germano de Sousa conhecia muito bem o livro, porque foi ele que o escreveu. E, portanto, é natural que ele tivesse a noção do que é que estávamos a falar. Mas recomendo este livro. Achei, desde o momento em que eu li, e li-o antes dele sair, porque, não sei porquê, o professor Germano de Sousa achou que eu era uma pessoa indicada para apresentar também o livro dele, também não sei porquê, mas enfim, ele saberá. A cultura é algo que vale a pena procurar, e eu sabia. Mas correu bem, foi ali no Museu de Marinha, e desde o momento em que eu li fiquei impressionado e aprendi imenso, e hoje voltei a aprender. E portanto este programa tem uma coisa que é também boa, de ter convidados, que é que a gente aprende nós próprios. Claro. Aprendemos mais história assim. Este episódio fica hoje por aqui. Eu agradeci ao professor Germano de Sousa ter vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença, foi um gosto tê-lo no nosso podcast. Foi todo meu, falar convosco foi muito agradável. Muito obrigado. Obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. E como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Até lá. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.